Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 119, os versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Estamos fazendo a nossa leitura, acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Lane César, e hoje nós vamos pensar sobre o tema Fogo Cada Vez Maior. Há muitas pessoas que não leem a Bíblia, e também tem muitos que leem de maneira errada, leem mal a Bíblia. E não há nenhuma diferença entre um grupo e outro. Porque o alvo a ser perseguido, até ser alcançado, é aprender a ler a Bíblia de maneira correta. Aprender a ler a Bíblia com proveito. Porque não basta ler a Bíblia. O real proveito não costuma vir apenas com uma leitura. Mas tem que haver um espaço entre a leitura e a meditação. É importante você meditar na palavra de Deus. É importante você meditar após efetuar a leitura da palavra de Deus. Porque enquanto a leitura significa tomar conhecimento do texto bíblico, a meditação significa examinar, refletir, pensar, descobrir o que o texto quer dizer para você. Então, isto é muito importante. É tão importante quanto a leitura. Agora, também podemos tentar imaginar o que o texto quer dizer, o que a Bíblia quer dizer, e ficar inventando frases que não estão na Bíblia. Então, é importante ler e meditar na leitura. O salmista, ele valoriza muito essa questão do meditar da palavra de Deus. Até parece que seria uma ideia fixa dele. Interessante que aqui no Salmo 119, o verbo meditar aparece 7 vezes. 4 vezes no futuro e 3 vezes no presente. E ele fala aqui nesse versículo que a gente leu, no versículo 15, ele fala: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. E lá na frente, no versículo 97, ele fala assim: olha, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Eu medito nela o dia inteiro. Como é bom meditar na palavra de Deus. O que acontece quando nós meditamos na palavra de Deus? O que acontece? Acontece o mesmo que acontecia com o salmista. Ele falava assim, olha, lá no Salmo 39, versículo 3, ele fala assim: meu coração ardia no peito. Meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. O fogo era cada vez maior. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos que sentir isso, um arder em nosso peito. Parece que a arte de meditar fazia parte da cultura dos heróis bíblicos. Porque na biografia de Isaac, quando nós lemos lá em Gênesis 24, 63, nós vemos que está escrito assim, ó, certa tarde Isaac saiu ao campo para meditar. E lá em Lucas 2,19, quando Maria recebe o relato dos pastores que vieram visitar o menino que havia nascido, lá em Lucas 19 diz que Maria guardava todas essas coisas sobre elas, refletia e
meditava em seu coração. Queridos, eu quero pensar com você e te fazer uma pergunta. Como que está a sua meditação? Como que está a sua reflexão da palavra de Deus? Porque às vezes nós lemos, nós buscamos fazer a leitura da palavra de Deus, mas não basta ler. Nós temos que ler e refletir sobre aquilo que nós lemos. Porque senão, de que adianta fazer a leitura? Como está a sua vida? Como está a sua devocional diante de Deus? Você tem meditado naquilo que você leu? Naquilo que Deus tem falado para você? Porque senão, você vai ser como aqueles que dizem, ouviu, mas não me deu ouvido. Há uma grande diferença entre escutar e dar ouvido. Dar atenção àquilo que se ouviu e àquilo que se leu. Eu vou orar para você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, nesta oração eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo sol que brilha, obrigado pelo vento que sopra, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão assistindo esses vídeos, ó Deus, que estão ouvindo estas mensagens, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los cada dia mais. Obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa. Ó Deus amado, obrigado pela igreja que o Senhor confiaste em minhas mãos. Assim também, obrigado pela vida dos pastores, teus servos que dedicam suas vidas na condução do rebanho do Senhor. Pai querido, eu quero aproveitar esta oração para colocar diante da tua presença, Senhor, a vida dessas pessoas que estão, ó Deus, assistindo essa mensagem e que talvez, ó Deus, não compreenderam, que precisam parar um pouco, dar uma pausa em suas vidas, ó Deus, para refletir naquilo que o Senhor tem para a vida delas. Porque, ó Deus, o dia está só começando e quantas pessoas, ó Deus, já estão em plenas carreiras, ó Deus, quantas pessoas já estão, ó Pai, trabalhando sem parar, quantas pessoas estão, ó Deus, na correria e não param para pensar naquilo que é mais importante para eles, ó Deus. Senhor, aumenta um fogo no coração dessas pessoas. Assim como o salmista diz que cada vez que ele refletia na tua palavra, o fogo aumentava cada vez mais e ardia mais o peito. Algumas pessoas estão deixando apagar, ó Deus, a chama da meditação na palavra do Senhor. Faça arder, ó Deus, em seus peitos o desejo de compreender aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Para que eles possam dizer, como dizia, ó Deus, os dois discípulos no caminho de Emaús, nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. Senhor, aumente o fogo do desejo de compreender aquilo que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. E aqueles, ó Deus, que já deixaram a chama se apagar, acende, ó Deus, novamente a chama no peito dessas pessoas. Faça-os, ó Deus, para que eles busquem a leitura diária, para que eles busquem a meditação diária, Senhor. Não permita que essas pessoas, ó Pai, sejam consumidas, ó Deus, pelo trabalho, ó Deus, pela correria do dia, Senhor, pelo ativismo, Senhor, mas faça com que elas tirem um tempo para Ti, um tempo para compreender, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, muitos jovens estão se perdendo porque, Deus, não param para pensar e perceber aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Quantos casais, ó Deus, estão se acabando, ó Deus, quantos relacionamentos estão se acabando porque cada um vai para o seu lado, cada um fica na correria do dia a dia e não olham para si, ó Deus, não olham para aquilo que o Senhor quer, que é a união matrimonial, que é a união da família, Senhor. Ó Deus, também coloco diante da Tua presença, Senhor, os pais, os filhos que estão, ó Deus, afastando-se
porque, ó Deus, os jovens crescem, vão viver as suas vidas, ó Deus, e não olha para aqueles, ó Deus, que sempre os amou, que sempre batalhou por eles, e os pais, ó Deus, que vão abrindo mão dos seus filhos, vão entregando seus filhos ao mundo, ó Deus, e não param para pensar, para meditar, que o melhor é servir ao Senhor, que o melhor é ouvir a tua voz, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Senhor, coloco diante da tua presença aqueles que deixaram já apagar a chama da vida, Senhor, e estão se entregando na depressão. Deus, acende o fogo, um fogo cada vez maior no coração dessas pessoas, para que eles possam retomar a vontade de viver, para que eles possam ter esperança, Senhor. Aqueles, ó Deus, que perderam alguém que ama, tenham um encontro com eles, ó Deus, conforte os seus corações. Cuida dessas pessoas, Pai querido. Eu oro, Senhor, eu agradeço a Ti, em nome santo de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dizer a vocês que Deus, Ele quer um fogo cada vez maior em teu peito. Deus quer reativar a chama dentro do teu coração. Medite na palavra de Deus, medite naquilo que Ele tem para a sua vida. Que Deus nos abençoe.